A paz de Cristo e a alegria de Maria. Que bom que estamos de volta para dar continuidade às nossas conversas, às nossas meditações em família, com a sua família, unido a nós nessa intenção de conquistar as virtudes. Nós temos usado como base da nossa meditação o livro do Padre Francisco Fausto, do movimento Opus Dei, A Conquista das Virtudes. E no último encontro nós falamos sobre virtudes humanas, que na realidade é a temática desse livro como um todo. E hoje nós vamos para mais um capítulo que vai nos levar a uma reflexão sobre o que nos falta. É exatamente o título desse capítulo número 4 do livro. Espero que você já tenha um livro, esteja lendo também, até antecipadamente, se não depois da nossa conversa, de modo que a gente vai aqui procurando reforçar, aprofundar aquilo que o Padre Francisco, de uma forma tão clara, já coloca no livro. Muito bem, quais são as virtudes que nos faltam? Se você pensar um pouquinho, primeiro a gente lembra o que é uma virtude. Uma virtude é aquilo que eu pratico de bom, de uma forma consciente, a partir do meu esforço contínuo de fazer aquilo que é certo, com o auxílio de Deus, com a graça de Deus, e aí aquilo vai se tornando um hábito. Então isso é uma virtude que eu conquistei com a graça de Deus e com o meu esforço, tá bom? Não é aquilo que a gente já nasce meio que fazendo, já faz aquilo por conta do nosso temperamento, e é exatamente o contrário daquilo que a gente chama de vício. É aquilo que a gente se acostumou a fazer de errado, e foi fazendo, e foi errando, e foi se acostumando. Muito bem, a gente já falou bastante sobre isso, já conversamos sobre isso nos nossos encontros anteriores. Então, quais são as virtudes que faltam na minha vida? Quais são as virtudes que faltam na sua vida? Quais são aquelas atitudes boas que deveriam acontecer continuamente e ainda não acontecem? Muito bem, por isso o Padre Francisco, ele nos lembra uma comparação que ele usou lá no início do livro, da casa inacabada, como a minha vida e a sua sendo uma construção, a construção de uma casa. E nós precisamos, para construir uma casa, quem já construiu alguma coisa ou quem já reformou sabe que leva um processo. A gente precisa de um projeto, a gente precisa parar, refletir com calma, calcular o que a gente vai fazer, qual o investimento, qual o material necessário. Aí vem a questão. O material para a construção de uma vida de qualidade segundo a vontade de Deus são as virtudes. Qual material então está nos faltando? Quais são as virtudes que estão nos faltando? Então nós temos que refletir hoje nesse nosso encontro exatamente sobre isso. E para cada coisa que a gente vai construir tem um tipo de material diferente, não é isso? O que é que nós queremos construir? Eu acredito que você que está participando conosco deseja ter uma vida humana realizada, uma vida de um verdadeiro filho de Deus, de uma verdadeira filha de Deus. Por isso que um ser humano realizado, mesmo, preste atenção, que ele não se entenda assim a nível religioso, mas tem consciência da sua humanidade, que ele não é um animal qualquer, mas é um ser humano, ele precisa do material das virtudes para se realizar. De outra forma, ele não vai se realizar, ele não vai ser feliz realmente. Ninguém consegue ser feliz fazendo o que não presta, fazendo coisas erradas. Pode ter sensações de prazer, por isso que muita gente faz o que não presta, porque, pelo menos de uma forma mais imediata, aquilo gera um gozo, um prazer, Senão ninguém se embriagava, senão ninguém roubava, senão ninguém matava, senão ninguém se corrompia, se aquilo doesse na pele, Na realidade, muitas vezes essas coisas ruins, que se forem feitas constantemente se transformam em vícios, elas até geram algum tipo de sensação prazerosa. Mas não é felicidade, não é realização. A felicidade, a realização somente a partir da prática do bem. Porque a gente foi feito assim, mesmo quem não acredita em Deus, foi feito por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é a própria bondade. Então, nós só vamos nos realizar no bem. E este bem constante a gente chama de virtudes.
Muito bem, apenas uma grande introdução para a gente entender os passos que vamos dar então nesse capítulo, que é curtinho, que é breve, mas muito importante. Para a gente saber o que é que falta na nossa vida, nós temos que ter 2 cuidados para a gente saber quais são as virtudes, as boas qualidades, as boas atitudes que faltam na nossa vida. A gente precisa ter 2 cuidados. O primeiro cuidado é não ser convencido. Porque se nós começamos a pensar que já somos perfeitos, que não nos falta nada, então ninguém vai atrás de mais nada. Você concorda comigo, né? Então quem acha que não precisa mudar, não muda. Talvez você já enfrentou isso com alguém com quem você convive na sua casa, né? Ou no seu trabalho. Então a pessoa acha que já é perfeita. Então quando é que essa pessoa vai mudar? Nunca, porque ela não acha que precisa mudar. E essa é uma atitude insensata, porque todos nós podemos ser melhores. Pode ser que você já seja uma pessoa boa, né? Mas você pode ser uma pessoa ótima. E talvez você já seja uma pessoa ótima, você pode ser uma pessoa excelente. Entende? Então, nós sempre podemos mudar. Até porque a nossa meta é nos conformarmos a Deus, né? Buscarmos a perfeição em Deus, que é o amor, e temos um longo caminho a percorrer. Então, é muito importante não ser convencido, né? Mas procurar se conhecer e perceber as necessidades que nós temos, né? E aí a gente tem que vencer o orgulho. Aqui São José Maria Escrivá, que é o fundador do movimento Opus Dei, do qual faz parte o Padre Francisco, o grande santo lá da Espanha, ele diz assim, olha, cega tremendamente, encobre e justifica todas as falhas quem quer vencer o orgulho. Porque o orgulho, ele nos cega tremendamente, encobre e justifica todas as falhas. Entendeu? Então, São José Maria está dizendo que a gente precisa vencer esse negócio, chamado orgulho, que nos deixa cegos. E nós vamos procurando nos justificar ou esconder os nossos defeitos. É isso que a vaidade, a soberba causa em nós. São como óculos deformantes. Na realidade, os óculos, né, eu uso aqui, eles devem nos ajudar a ver melhor. Mas se esses óculos são a vaidade, a soberba, o orgulho, eles nos cegam, né? Eles deformam a realidade. Então tem gente que é cheio de defeito, mas acha que não precisa melhorar em nada. Sempre é o outro que tem que mudar. Então é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Qual o outro? Não ser conformado. Aqui já é o outro extremo. É a pessoa que reconhece os seus defeitos. Ela não diz que é perfeita, pelo contrário, acha que é a pessoa, às vezes, a pior pessoa do mundo. Mas qual é o problema? É muito conformado com isso. Não, eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas o que é que eu posso fazer, né? Eu sou assim mesmo, né? Esse é o meu jeito, né? Você tem que ter paciência comigo. Pô, também não vai melhorar, nunca, né? Então, alguém que até reconhece, não é convencido, até reconhece que tem os seus defeitos, mas é muito conformado, não procura se esforçar, não tem também como se tornar uma pessoa melhor. E aqui, São José Maria também diz uma frase muito dura até, mas importante. Ele diz assim, não diga eu sou assim, é o meu jeito, são as coisas do meu caráter, são coisas da tua falta de caráter. Seja homem, né? Ou seja uma mulher de verdade. Outras pessoas poderiam dizer assim, ele diz, é muito mais cômodo dizer, eu não presto, eu não sei fazer nada que preste. Ele diz, além disso não ser verdade, esse pessimismo encobre uma covardia muito grande. Então, no fundo, alguém que muitas vezes diz esse tipo de coisa, eu sou assim mesmo, né? Tenha paciência, como é que eu vou mudar? Eu não faço nada que presta mesmo. Esconde uma covardia. Porque é muito mais fácil dizer isso e não se esforçar para mudar. Ok? Outro passo aqui que o Padre Francisco nos ajuda a dar. O que é que a gente faz então para se conhecer? Porque você só pode mudar se você se conhecer, né? Eu tenho que saber
como é que eu sou, identificar os meus defeitos e ver aquilo que eu preciso melhorar. Então, como é que eu faço isso? Então, ele dá aqui 3 pistas para a gente fazer isso, tá bom? Qual é a primeira pista? É fazer a seguinte pergunta: o que é mais importante na minha vida? Na realidade, ele está se baseando em um trecho do Evangelho, depois você pode conferir lá, Mateus 6, versículo 21, em que Jesus diz assim, questionando, né? Onde está o teu tesouro? Porque aí, onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Você que está agora nesse nosso momento aqui de família, de reflexão, o que é mais importante na sua vida? Pode ser, diz o padre, uma pessoa querida, né? Às vezes algum membro da família, um filho, uma filha, um marido, um esposo, um pai, uma mãe. Pode ser o nosso sucesso, o dinheiro, o prazer. Então, o Padre Francisco diz que o mundo íntimo dos nossos pensamentos, os nossos sonhos, projetos e desejos, né, os nossos tesouros, eles mostram a nossa realidade mais profunda. E daí a gente pode deduzir o que é que está nos faltando. Porque essas coisas ou pessoas mostram que é isso que para nós significa a nossa felicidade. Qual é o seu tesouro? Qual é o rei que reina no seu coração? Se eu faço essa pergunta a mim, né? Pádua, qual é o seu tesouro? Qual é o rei que reina no seu coração? E aí você pode se fazer essa pergunta também. Sendo sincero, né? Só com você mesmo, né? Porque às vezes da boca para fora a gente diz, não, é Deus, Deus é meu rei. Mas tem coisas que não são Deus e que reinam em nós. Por exemplo, o sucesso, a satisfação, o sossego. Então, quando é assim a minha resposta, o que é mais importante para mim? Não é que eu tenha sossego, é que eu me dê bem na vida, né? É que eu consiga as coisas que eu gosto de fazer. Resultado, alguém que tem como resposta a essa pergunta, essa listinha aí, sossego, satisfação, sucesso, precisa lutar contra o egoísmo, entende? Você vai fazendo essas perguntas e a partir das respostas você percebe o que é que precisa mudar. Uma pessoa que tem como tesouro as riquezas, então essa pessoa precisa crescer na pobreza, na simplicidade. Lembrando que Jesus disse, felizes os pobres em espírito. Outros vão ver o que é mais importante para mim. Ah, a minha liberdade. Eu gosto de fazer aquilo que eu quero, não gosto que ninguém interfira na minha vida. Muito bem. Então, se a sua resposta é dessa forma e de uma maneira assim meio exagerada, desequilibrada, mais um sinal de que se é egoísta e que precisa de mais liberdade, mas para se dar mais a Deus, para se dedicar mais aos outros. Precisa de mais generosidade. E assim por diante. Então, vai se fazendo essa pergunta. O que é mais importante para você? No seu coração, no seu íntimo. O que é que reina? Qual é o seu tesouro? Segunda pista. A boca fala daquilo que o coração está cheio. É palavra da Bíblia também. Lucas 6, versículo 45. Então, a nossa boca, ela fala do que o coração está cheio. Então, vamos prestar atenção naquilo que a gente fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você não quer saber como é que você é? Ou como é que você é por dentro? Para ver o que é que precisa melhorar? De que é que você fala mais? Aliás, você fala muito e escuta pouco? Uma pessoa que fala muito e escuta pouco, às vezes é uma pessoa vaidosa. Precisa ouvir mais e falar menos. Você critica muito os outros? Olha lá, observar o que você fala. Então você sempre está dizendo, fulano é assim, fulano é assado. Fica sempre vendo o defeito das pessoas. Então precisa se tornar uma pessoa mais compreensiva. Está percebendo? Então vai olhando o que sai da sua boca e você vai perceber o que está lá dentro. Você fala muito de mágoas.
Isso aqui eu nunca vou esquecer. Não, fulano fez aquilo comigo. Ele pensa que eu não lembro. Mágoas, rancores, precisa crescer na misericórdia. E quem tem a boca suja? Problema, né? Felizmente, nossos jovens hoje dizem 2 palavras e já sai um palavrão, né? Mas às vezes tem gente grande já, né? Pai de família, mãe de família também que adquire, né? Esse linguajar chulo, como a gente chama. Então, uma pessoa que costuma falar muito palavrão, que ela está falando de sexo, de baixaria, piada suja, então é uma pessoa que precisa crescer na castidade, na pureza, tem que purificar mais o coração. E por aí vai, tem gente que só fala em comida, ou só pensa em comida, aí tem que crescer na virtude da temperança, da moderação. Ok? Essa foi a segunda pista. Primeira, qual é o meu tesouro? O que é mais importante para mim? Segundo, de que é que eu falo? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a terceira, por que é que eu estou triste? Você está triste? Tem dia que a gente está para baixo, né? Por quê? Você está alegre? Hoje eu estou alegre. Por quê? Então aqui o Padre Francisco vai dizer que os motivos das nossas tristezas ou das nossas alegrias são bons termômetros para ver como é que a gente é por dentro e o que, consequentemente, precisa melhorar, né? Então ele dá o próprio exemplo de Jesus conversando com os discípulos de Emaús, logo depois da morte de Jesus na cruz. Jesus ressuscita, mas você sabe que tem 2 discípulos que estão voltando desanimados para casa. Jesus, sem eles reconhecerem, começa a caminhar com eles e vai questionando por que é que eles estão tristes. E aí eles vão contar a decepção, achavam que seria a implantação do reino de Deus, mas aí Jesus morreu e tudo mais, aquela história lá. Então, isso quer dizer que as nossas tristezas e as nossas alegrias, elas funcionam como uma radiografia das doenças do nosso coração. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos que o Padre Francisco coloca. Por exemplo, se eu me alegro, se você se alegra com o que é fácil, às vezes até você tinha um compromisso e conseguiu dar um jeitinho para se esquivar daquele compromisso, então é sinal que você precisa se tornar mais responsável. Tem que crescer nessa virtude. Você entendeu? Você percebe que você se alegra com coisa fácil que você tem que fazer. Esse é sinal que você não quer ter responsabilidade. Ou então, você tinha um compromisso e não deu certo, graças a Deus e tal. Essa alegria não é um bom sinal. Você se alegra mais quando você recebe ou quando você dá uma coisa? Olha aí, se você se alegra mais quando recebe do que quando dá, está faltando caridade, está faltando abnegação. Quando você se... Isso é um exame de consciência que nós estamos fazendo aqui, você está entendendo? Quando você se comporta mal, entristece-se com as ofensas feitas a Deus e ao próximo, entenda, eu faço uma coisa errada, ou você. Quando você faz isso, você fica triste porque ofendeu a Deus? Porque ofendeu a alguém? Ou não? Não estou nem aí. Se você não fica triste quando faz uma coisa errada, está precisando crescer na humildade e no arrependimento. Na humildade para reconhecer que fez uma coisa errada. No arrependimento para sentir a dor de ter feito uma coisa errada, que feriu a Deus, que feriu a alguém. E assim por diante, né? Você se alegra com o fracasso de alguém? Então você tem que lutar contra a inveja. Às vezes, quando a gente se alegra quando alguém se dá mal, é sinal que a gente tem inveja. Então, é uma forma da gente ir se conhecendo através dessas dicas aqui preciosas que o Padre Francisco está nos dando. E para encerrar, ele cita um trecho muito bonito de um sermão de São Bernardo, que realmente resume um pouco desse método, né, de conhecimento através das nossas tristezas e alegrias. Olha que bonito. São Bernardo diz assim, é um sermão de época de Quaresma, que é um tempo para a gente fazer muitas vezes exame de consciência. Examina com cuidado o que amas, o que é que temes, de que te alegras
e com que te entristeces. Todo o coração consiste nesses 4 afetos. Recordando, examina com cuidado o que é que amas, o que é importante para você, o que é que temes, de que é que você tem medo, o que te alegra e o que te entristece. Todo o coração consiste nesses 4 afetos. Pois muito bem, pensemos, rezemos, peçamos a luz, a Deus e vamos procurar ver a verdade do fundo do nosso coração. Aí a gente vê que tipo de material está faltando e vamos batalhar para conquistar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um abraço, obrigado por esse momento que reservaram para refletirmos sobre a vida. Isso faz um bem tão grande a cada um de nós que a gente não tem nem ideia. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço grande a toda a família. Que Deus lhes abençoe e que Maria lhes guarde.